O ar na imponente vila toscana era denso, saturado pelo perfume inebriante de jasmins e o burburinho insistente de vozes que se misturavam em um italiano elegante. Isabela, com seu sorriso que teimava em carregar o sol do Brasil, tentava se encaixar, cada fibra de seu ser alertando-a sobre o abismo que a separava daquele mundo. Ela estava ao lado de Marco, o magnata italiano cuja paixão por ela era um segredo mal guardado. E pior, visceralmente mal aceito. O olhar gélido da matriarca Dona Helena pairava sobre Isabela como uma sombra, uma maldição silenciosa que gelava até a alma. Cada sussurro que se quebrava nos lustres de cristal, cada risada disfarçada atrás de leques caros, era uma flecha envenenada a atingir seu coração. Mas o golpe final, o que selaria seu destino naquela noite, veio quando Helena, com uma doçura forçada que escondia veneno puro, fez um brinde. Não ao casal, não ao amor, mas ao futuro promissor da família Rossi, já arranjado com uma herdeira de sangue azul. O sorriso de Isabela congelou no rosto, transformando-se em uma máscara de dor. O coração de Marco se apertou, seu mundo desabava em cacos. Foi ali, naquele salão suntuoso, sob a luz de 1000 velas, que a verdade crua do amor deles se revelou. Uma proibição não dita, mais forte que qualquer corrente de ferro. O que aconteceria a seguir, com essa paixão desafiando um império, ninguém poderia prever. Isabela não era apenas uma mulher. Era a personificação da leveza tropical em meio à rigidez milenar da aristocracia italiana. Seus olhos, da cor do café forte que bebia todas as manhãs no Rio de Janeiro, carregavam a história de uma família simples, de risadas fáceis e abraços apertados. Ela havia chegado à Itália como uma brisa fresca, trazendo consigo o calor de sua terra natal, a espontaneidade de quem não calculava gestos e a pureza de um coração que ainda acreditava em contos de fadas. Sem herança de terras ou títulos, seu maior tesouro era a fé inabalável em um propósito maior e a crença de que o amor, o verdadeiro, superaria qualquer barreira. Para a família Rossi, ela era a intrusa, a estrangeira sem pedigree, um risco à linhagem pura e imaculada. Mas para Marco, ela era a luz que havia acendido um fogo em seu peito que ele nem sabia que existia. Ela era a melodia brasileira que quebrava o silêncio sisudo de sua existência pré-determinada. Contudo, Isabela carregava mais do que sol. Carregava também a memória de lutas, de portas fechadas e de um passado que a ensinou a nunca abaixar a cabeça, mesmo quando a tempestade parecia intransponível. Aquele banquete de mármore e ouro, com seus olhares inquisidores e sorrisos de escárnio, era apenas mais um palco para a batalha de uma vida que ela não havia pedido, mas que, de alguma forma, era sua. E, enquanto as taças tilintavam, celebrando um futuro que a excluía, Isabela sentia um pressentimento. Algo muito maior estava prestes a acontecer. A voz de Dona Helena, fria como o mármore da vila, cortou o ar como um estilete. "Isabela, querida", começou ela, os olhos azuis como gelo fixos na brasileira. "Eu sei que Marco é um homem generoso, mas talvez você não compreenda as tradições que regem uma família como a nossa." Um risinho abafado ecoou entre os convidados. Isabela sentiu o sangue gelar, a vergonha subindo-lhe à face como uma labareda. Era como se estivesse nua diante de todos, cada fibra de sua dignidade exposta. Helena continuou, seu tom açucarado mal escondendo a malícia. "Não é de se espantar que você se sinta deslumbrada, mas um diamante, por mais que brilhe, não pode ser lapidado em um seixo comum. Marco tem responsabilidades." A cada palavra, Isabela sentia-se diminuir, como se o chão se abrisse sob seus pés. Ela viu os olhares de pena, de escárnio, de desdém. A dor era física, um aperto no peito que mal a deixava respirar. Marco tentou intervir, mãe,
irritado brotando de seus lábios, mas Isabela, com um aceno quase imperceptível, o conteve. Seus olhos, antes cheios de calor, agora carregavam uma determinação silenciosa, uma centelha de fogo que ninguém ali esperava. Naquele instante, ela compreendeu que não era apenas seu amor que estava em xeque, mas sua própria essência. Era uma humilhação pública, cruel e calculada. Mas o que Dona Helena e todos aqueles rostos julgadores não sabiam é que o espírito de Isabela não se dobrava facilmente. Aquele foi o momento em que a doçura se transformou em aço e a brisa tropical em uma força indomável. Aquele brinde gélido e as palavras venenosas de Helena haviam rasgado o véu da falsa cordialidade. Agora, o conflito que borbulhava sob a superfície irrompia com força brutal. Não posso aceitar isso, Isabela. Marco sussurrou mais tarde, sua voz rouca de frustração e raiva contida, enquanto a conduzia para longe dos olhares curiosos. Ela não tem o direito de te tratar assim. Isabela apenas o olhava, seus olhos castanhos marejados, mas firmes. Marco não é só a sua mãe, é todo este mundo, eles jamais nos aceitarão. O amor deles, que antes parecia um refúgio, agora se tornava um campo de batalha. De um lado, a tradição milenar, a honra da família Rossi, os acordos feitos há gerações e a pressão incessante da sociedade. Do outro, a paixão avassaladora de um homem e uma mulher que ousaram desafiar tudo isso. O dilema de Marco era excruciante: proteger o amor de sua vida ou ceder aos deveres de seu nome. Ele se via encurralado, dividido entre o coração que pertencia a Isabela e o legado que o esperava. Isabela, por sua vez, confrontava a própria fé. Era possível que um amor tão puro, tão inesperado, estivesse fadado ao fracasso apenas por causa de sobrenomes e expectativas alheias? O futuro deles pairava no ar, pesado como as nuvens de uma tempestade iminente. Um confronto inevitável se aproximava, e ambos sabiam que, dali em diante, cada passo seria uma escolha entre a rendição e a luta por um destino que parecia impossível. A humilhação no salão de jantar foi apenas o prelúdio. A queda, porém, veio em um silêncio assustador. Dias se passaram, e Isabela sentiu-se como uma intrusa em um paraíso que já não a queria. As ligações de Marco tornaram-se mais curtas, suas desculpas mais frequentes. Ele estava em Roma, depois Milão, depois um compromisso inadiável na Sicília. Cada vez que seu telefone não tocava, cada mensagem não respondida era uma pequena facada na esperança de Isabela. Ela viu nos olhares dos empregados, antes cordiais, uma nova distância, um respeito tingido de pena. Os sussurros não eram mais disfarçados, eram como o vento frio da Toscana, varrendo seu calor. A casa, antes cheia de risos e a promessa de um futuro, agora era um eco vazio daquele amor que parecia desvanecer-se. Helena não precisou dizer mais nada. Suas ações, ou a falta delas, eram a prova irrefutável. Isabela estava sendo sutilmente, mas impiedosamente expulsa. Não com palavras ásperas, mas com o peso opressor da exclusão, da invisibilidade. Foi numa tarde chuvosa, enquanto arrumava suas poucas malas, que a ficha caiu. Marco não viria. Ele estava cedendo. Aquele amor, que ela acreditava ser invencível, não era forte o suficiente para quebrar as correntes da tradição e do dever. A porta da vila se abriu para ela, mas a do coração de Marco, ou pelo menos do futuro deles juntos, parecia se fechar lentamente. A rejeição não foi um adeus gritado, mas um lento e doloroso abandono. E com isso, Isabela sentiu-se cair em um abismo de solidão, questionando tudo o que havia acreditado. Naquela noite, as luzes da cidade eterna pareciam distantes, e a alma de Isabela estava mergulhada em uma escuridão própria. Ela se viu sozinha em um pequeno quarto de hotel, cada lágrima uma gota salgada de tudo o que fora e tudo o que esperava ser.
O silêncio era esmagador, quebrado apenas pelo eco das promessas quebradas e dos olhares de desprezo. Por um instante, a tentação de desistir, de apenas voltar para casa e esquecer tudo, foi avassaladora. Era uma ferida aberta, pulsante, e ela se perguntava onde estava o Deus em quem tanto confiava. Por quê? Ela sussurrava para o teto sem resposta. Mas no fundo daquele abismo de dor, algo se moveu. Não era uma voz audível, mas um sussurro vindo de dentro, uma chama que recusava ser extinta. Era a voz de sua avó, a força de sua mãe, a resiliência de um povo que sempre soube recomeçar. Era a memória de uma promessa que ela havia feito a si mesma, nunca se curvar àquilo que tentava roubar sua luz. Você é mais do que eles pensam, ecoou em seu espírito. Seu valor não é definido pelo amor que te negam, mas pela fé que te sustenta. Aquele chamado interior não falava de vingança, mas de propósito, não de lamento, mas de um despertar. A dor ainda estava lá, mas agora vinha acompanhada de uma centelha, um vislumbre de que sua história não terminaria ali, como uma página arrancada. Ali, nas ruínas de um sonho desfeito, Isabela sentiu que o universo, ou algo muito maior, estava pedindo dela algo diferente, algo mais grandioso. Mas o que seria e como ela, sozinha e ferida, poderia atendê-lo? O sol do dia seguinte encontrou Isabela de pé, não mais curvada pela dor, mas ereta, com uma nova determinação nos olhos. A voz interior que a chamava não permitia mais a passividade. Ela sabia que precisava agir, não por Marco, mas por si mesma. Não poderia voltar para o Brasil derrotada, com o espírito quebrado. A primeira mudança veio no simples ato de se recusar a chorar. Ela trocou as roupas amassadas da noite de dor por algo vibrante que trouxesse um pouco do sol que faltava em seu coração. Em vez de se esconder no quarto, decidiu explorar. Andou pelas ruas de Roma, observando a vida pulsante, as faces desconhecidas, a história em cada pedra. Procurou um ponto de internet, um café, e começou a pesquisar. Não sobre voos de volta, mas sobre oportunidades. Pequenas vagas para artistas, professores de português, trabalhos temporários, qualquer coisa que lhe desse um propósito e a mantivesse longe da sombra daquela vila que a havia esmagado. Foi num pequeno ateliê, num beco charmoso de Trastevere, que ela encontrou uma pequena placa. Ajuda-se com aulas de dança. A princípio hesitou. Dança era sua paixão, mas não parecia um caminho para a superação de uma rejeição tão profunda. Contudo, algo a impulsionou. Aquela era a sua essência, o que a conectava com a alegria. Ao entrar, o cheiro de madeira antiga e o som distante de um acordeão preencheram o ar, e por um momento, Isabela sentiu-se em casa. Conversou com a proprietária, uma senhora de olhos vivazes e cabelos brancos, e ofereceu-se para ensinar samba e ritmos brasileiros em troca de um lugar para morar e algumas horas de trabalho. A senhora, olhando nos olhos de Isabela, viu mais do que uma jovem buscando emprego. Viu uma alma ferida procurando um recomeço. Foi um pequeno passo, quase insignificante diante da montanha que ela precisava escalar. Mas para Isabela foi o primeiro respiro de liberdade em meio ao caos. Ela não sabia o que o futuro guardava, mas uma certeza florescia em seu peito. Ela não era uma vítima. E sua história estava apenas começando a ser reescrita. A pequena vitória de Isabela em Trastevere foi um bálsamo, mas a trégua durou pouco. A família Rossi, com suas raízes profundas e tentáculos que alcançavam os mais altos escalões da sociedade italiana, não se esquecera da intrusão brasileira. A primeira resistência veio sutilmente. A conta do hotel onde ela havia se hospedado foi misteriosamente quitada por um benfeitor anônimo, com uma mensagem insinuando que o dívida de gratidão estava paga.
Depois, o ateliê onde ela começaria a dar aulas de dança recebeu uma ligação. A dona da propriedade, uma prima distante dos Rossi, havia repensado o acordo e o espaço não estaria mais disponível. Era como se uma força invisível a estivesse cercando, fechando todas as portas que ela tentava abrir. Isabela percebeu que a sombra da família Rossi era muito mais longa e fria do que imaginava. Não era apenas o desdém pessoal, era uma campanha calculada para isolá-la, para que ela não pudesse fincar raízes ali. Marco, com sua ausência prolongada e seu silêncio, era parte dessa resistência, embora não intencional. Ele se tornara um símbolo do mundo que a repelia. A cada não disfarçado, a cada oportunidade que escorria por entre seus dedos, o cansaço começava a se instalar. Ela tentava se manter forte, mas a batalha parecia ser contra um inimigo invisível, onipresente. Seria possível que a mão divina que ela tanto invocava tivesse se afastado dela? A sensação de desamparo era esmagadora, e a fé que a impulsionara começava a vacilar. O maior obstáculo não era a falta de dinheiro ou um novo idioma, mas a sensação de que, não importa o quanto ela lutasse, não havia espaço para ela naquele solo sagrado para os Rossi. A sequência de portas fechadas, os olhares de desaprovação disfarçados de polidez, tudo começou a corroer a fortaleza que Isabela tentava construir. No silêncio frio de seu novo, e ainda provisório, alojamento, ela olhava para o terço que sua avó lhe dera, as contas de madeira gastas em suas mãos. Onde está o Senhor agora? A pergunta ecoava em sua mente, pesada e amarga. Ela sempre acreditara que a fé move montanhas, que a justiça divina tarda, mas não falha. Mas ali, naquele cenário de sonho europeu que se tornara um pesadelo pessoal, tudo parecia falhar. As montanhas eram impenetráveis e a justiça, um conceito distante, perdido em meio aos privilégios e ao poder dos Rossi. As noites eram povoadas por pesadelos, onde os rostos gélidos da família de Marco a perseguiam e os sussurros se transformavam em gritos de condenação. Ela se questionava se havia interpretado mal os sinais, se aquele chamado interior não era mais que o eco de um desejo tolo e proibido. Seria ela apenas uma intrusa ingênua, punida por ousar sonhar alto demais? A alegria vibrante que a definia começava a apagar-se, substituída por uma sombra de dúvida e melancolia. A voz que a impulsionava agora sussurrava incertezas, e a esperança, antes um sol em seu peito, parecia um vagalume prestes a se extinguir. Ela estava sozinha, ferida, e a sua fé, o seu porto seguro, parecia não mais responder. Era o vale da sombra da morte em seu próprio deserto de incertezas. E naquele abismo, Isabela se perguntava se ainda restava alguma luz capaz de guiá-la. Quando Isabela estava à beira de ceder ao desespero, um inesperado raio de sol rompeu as nuvens de sua crise. Foi na pequena gelateria da esquina, um lugar simples e acolhedor, onde ela buscava consolo em um sabor de pistache. Lá, ela encontrou Donato, um idoso artesão de couro aposentado, cujas mãos calejadas contavam histórias de décadas de trabalho. Ele a observava há alguns dias, com seus olhos curiosos e gentis, e notara a luz que parecia ter diminuído na jovem brasileira. Os deuses de Roma podem ser duros com os forasteiros, especialmente com os que vêm com o sol no peito. Donato disse um dia, com um sotaque carregado, oferecendo-lhe um pequeno doce. Isabela, surpresa pela abordagem, mas tocada pela bondade, desabafou. Contou-lhe sobre Marco, os Rossi, a humilhação e as portas que se fechavam. Donato ouviu com uma paciência infinita, balançando a cabeça de vez em quando. Minha cara, em Roma, há 1000 anos de paredes, mas também 1000 anos de caminhos secretos, ele disse, um brilho travesso nos olhos.
O poder dos nomes grandes pode ser um labirinto, mas não um beco sem saída. Você tem algo que eles não podem comprar ou herdar: a sua essência, a sua alma. Donato se tornou o mentor inesperado de Isabela. Ele não lhe deu dinheiro ou conexões, mas algo muito mais valioso: perspectiva e orientação. Ensinou-lhe sobre a verdadeira Roma, a dos pequenos artesãos, dos artistas de rua, das comunidades unidas que resistiam ao luxo ostensivo. Ele a apresentou a Maria, uma costureira apaixonada que precisava de ajuda com os bordados e que, coincidentemente, tinha um pequeno quarto disponível. Maria, com sua risada contagiante e seu coração aberto, ofereceu a Isabela não apenas um teto, mas um novo começo, longe da sombra dos Rossi. Donato, com sua sabedoria antiga, ajudou Isabela a reacender a chama de sua fé. A fé não é a ausência de dúvida, minha jovem, mas a coragem de seguir em frente apesar dela, ele explicou. E às vezes, os maiores amores não são os que nos prendem a um lugar, mas os que nos libertam para encontrar nosso verdadeiro caminho. Com a ajuda de Donato e o acolhimento de Maria, Isabela começou a enxergar que sua história na Itália estava longe de terminar. A queda foi um catalisador e a ajuda inesperada, a bússola que ela precisava para se reerguer. A pequena loja de Maria, repleta de tecidos coloridos e o zumbido suave da máquina de costura, tornou-se o novo santuário de Isabela. Lá, entre agulhas e linhas, ela encontrou não apenas um lar, mas um propósito renovado. Donato e Maria eram sua nova família, e em seus olhos, Isabela não via pena, mas admiração genuína. A princípio, Isabela ajudava Maria com as tarefas mais simples, mas a paixão pela dança e pela música pulsava forte em seu sangue. Certa tarde, enquanto Maria costurava um vestido de festa, Isabela começou a cantarolar uma antiga canção brasileira, e seus pés, quase que por instinto, iniciaram uma suave coreografia. A melodia alegre e os movimentos graciosos preencheram o pequeno ateliê, transformando-o. Maria, boquiaberta, largou a agulha. "Isabela, que dom!" ela exclamou com os olhos marejados. "Você precisa mostrar isso ao mundo." Incentivada por Maria e Donato, Isabela começou a frequentar pequenos eventos culturais em Roma, feiras de artesanato onde Maria vendia suas criações. De início tímida, ela apenas observava, mas ao som de um violão despretensioso em uma praça, a música a chamou. Ela dançou, não para agradar, mas para sentir. Seus movimentos carregados de anos de saudade e a nova força de um espírito que se recusava a ser quebrado, atraíram olhares. O samba em suas veias, a bossa nova em sua voz, eram uma lufada de ar fresco para os romanos, acostumados à melancolia das canções tradicionais. Seu talento logo se espalhou. Começou a ser convidada para pequenas apresentações em festivais de rua, em restaurantes charmosos e até em escolas de dança que queriam introduzir ritmos latinos. Isabela não era mais a brasileira rejeitada. Ela era a brasileira que dança, a brasileira que canta, a brasileira que traz o sol. Ela estava construindo seu próprio império, não de riquezas ou títulos, mas de alegria, arte e uma autenticidade que era dela e de mais ninguém. Enquanto a vida na Vila Rossi seguia seu curso rígido e previsível, Isabela florescia em uma Roma que ela estava descobrindo e cativando. Seu propósito era agora claro: compartilhar a beleza de sua cultura, encontrar sua própria voz e provar a si mesma que o amor verdadeiro não era apenas o que se recebia de alguém, mas o que se criava dentro de si e se compartilhava com o mundo. O brilho em seus olhos havia retornado, mais intenso e verdadeiro do que nunca. A vida de Isabela, antes um mosaico de incertezas, agora se preenchia com a paleta vibrante de seu talento. O boca a boca sobre a brasileira que trazia o sol para Roma cresceu,
E não demorou para que um convite de peso chegasse. O prestigiado Festival de Cultura Popular de Roma, um evento anual que celebrava as diversas expressões artísticas que enriqueciam a cidade eterna. Era a sua grande oportunidade, o palco que ela nunca soubera que precisava. Com o apoio incondicional de Donato e Maria, Isabela mergulhou nos preparativos. Coreografias foram aprimoradas, músicas arranjadas e figurinos coloridos, confeccionados por Maria, ganharam vida. A energia que emanava dela era contagiante, uma mistura de nervosismo e pura paixão. Na noite do festival, o anfiteatro Flaviano, iluminado pela lua e por luzes festivas, estava lotado. Um misto de romanos e turistas ansiava pelas apresentações. Enquanto Isabela esperava sua vez nos bastidores, seu coração batia no ritmo do samba. Mas não era mais o medo que a dominava, era a excitação de compartilhar sua essência. Quando seu nome foi anunciado e as primeiras notas de um choro vibrante ecoaram, ela subiu ao palco. Seus movimentos eram fluidos, sua voz cheia de alma, e o sorriso que iluminava seu rosto era o reflexo de uma mulher que havia encontrado seu lugar. Ela dançou e cantou não apenas para a plateia, mas para cada desafio superado, para cada porta que se fechou e para cada mão que a ajudou a se reerguer. Entre a multidão, sentados em uma área mais reservada, estavam Dona Helena e Marco. Eles haviam sido convidados para um evento de gala que antecedia o festival, e por curiosidade ou talvez por um impulso secreto de Marco, ficaram para a parte cultural. Helena, com sua postura aristocrática, tentava manter a indiferença, mas seus olhos, antes gélidos, traíam uma ponta de surpresa. Marco, por sua vez, não conseguia desviar o olhar. Ele viu não a mulher que havia deixado para trás, mas uma força da natureza, uma artista que transbordava alegria e vitalidade. A rejeição, a humilhação, tudo parecia se esvair diante daquele espetáculo de pura luz. Quando Isabela terminou sua apresentação sob uma estrondosa ovação, seu olhar varreu a multidão. Por um instante, seus olhos encontraram os de Marco. Não havia rancor, apenas uma serenidade profunda. Ela havia se libertado da necessidade de sua aprovação. Naquele palco, sob as estrelas de Roma, Isabela não era mais a estrangeira sem pedigree. Ela era a rainha de seu próprio destino, dona de sua arte e de sua alma. E, de alguma forma, aquele reencontro inesperado, silencioso e cheio de significado, selou a sua vitória. O festival foi um divisor de águas na vida de Isabela. Sua performance reverberou por toda Roma, e o mundo da arte e da cultura abriu-lhe as portas. Convites para turnês internacionais começaram a surgir. Artigos em jornais e revistas europeias celebravam sua energia tropical e a alma brasileira que encantava a Itália. Isabela não era mais uma estrangeira. Ela era uma artista consagrada, uma embaixadora cultural. E o sucesso que antes parecia um sonho distante, agora era uma realidade palpável. Mas a verdadeira redenção não veio com os aplausos. Ela veio na quietude de sua alma. Enquanto a fama crescia, Isabela manteve-se fiel às suas raízes e aos que a ajudaram. Maria, com sua loja, agora recebia encomendas de figurinos para shows, e Donato, com seus conselhos, continuava sendo seu confidente. Ela aprendeu que seu valor não estava na aprovação alheia, mas na integridade de seu caminho. Para Marco, o reencontro no festival foi um golpe devastador. Ele viu a mulher que amava, radiante, realizada, e percebeu a magnitude do que havia perdido. A indiferença e o desprezo de sua família haviam sufocado um amor verdadeiro e impedido-o de lutar pela mulher que o fazia sentir-se vivo. Dona Helena, ao ver o fervor com que a plateia a abraçava, e mais importante, o olhar de admiração genuína nos olhos do filho, começou a vislumbrar a força que ela, em sua miopia aristocrática, havia subestimado.
Não era a seixo comum, mas um diamante de uma lapidação rara e única. Dias depois do festival, Marco procurou Isabela, não mais com a arrogância de um homem que pensava poder protegê-la, mas com a humildade de quem busca perdão. Isabela, ele disse, a voz embargada, eu cometi um erro terrível. Eu deveria ter lutado por nós, por você. Isabela o ouviu com uma calma que antes não possuía. A dor do passado ainda estava lá, mas a raiva havia se transformado em compreensão. Você fez a sua escolha, Marco. Ela respondeu sem amargura, mas com a firmeza de quem aprendeu a se valorizar acima de tudo. E eu fiz a minha, e a minha escolha me trouxe até aqui. Ela não o perdoou no sentido de retomar o que haviam perdido, mas o reconhecimento de Marco de seu erro, a dor genuína em seus olhos, trouxe a Isabela uma sensação de encerramento. Ela se redimiu não através de um retorno a ele, mas através da conquista de seu próprio espaço, da sua voz, do seu brilho, independente de qualquer homem ou família. Aquela era a sua verdadeira vitória. A liberdade de ser quem ela era, sem pedir licença ou aprovação. A ascensão de Isabela foi meteórica. A italiana que a havia rejeitado agora a celebrava. Seus shows eram ovacionados em Milão, Paris, Londres e até Nova York. Ela não era apenas uma artista, era um fenômeno cultural, a personificação da resiliência e da alegria brasileira que conquistava o mundo. Em cada performance, Isabela levava consigo não apenas sua voz e seus passos de dança, mas a história de sua jornada, a perda, a dúvida, a descoberta e a celebração de sua própria força. O elixir que ela trazia consigo não era tangível, mas sim o brilho em seus olhos, a autenticidade em sua arte e a crença inabalável em si mesma. Ela nunca se esqueceu de onde veio, nem das mãos que a ergueram. Maria e Donato eram figuras constantes em sua vida, pilares de seu novo mundo. A pequena costureira agora criava peças exclusivas para as turnês de Isabela, e o sábio artesão viajava com ela sempre que a saúde permitia, orgulhoso da pupila que se tornou uma estrela. Isabela usou sua plataforma para inspirar outros. Criou uma fundação para apoiar jovens artistas brasileiros e italianos, provando que a arte não tem fronteiras e que o talento floresce onde quer que haja apoio e paixão. Ela retornou ao Brasil, não como a jovem de coração partido que partiu, mas como uma mulher vitoriosa, ovacionada em palcos que um dia sonhou. Em seu país, ela foi recebida como uma heroína, um exemplo de que a fé, a perseverança e a aceitação de si mesmo podem transformar a rejeição em um trampolim para a grandeza. Quanto aos Rossi, suas vidas permaneceram as mesmas, presas à tradição e ao dever. Dona Helena, vez ou outra, lia as notícias sobre o sucesso estrondoso de Isabela, e um olhar de arrependimento, misturado com uma ponta de admiração, surgia em seus olhos. Marco, por sua vez, casou-se com a herdeira de uma família tão tradicional quanto a sua, cumprindo seu destino. Mas nos momentos de quietude, a imagem de Isabela, radiante no palco, livre e feliz, o assombrava, um lembrete constante do amor que ele escolheu não lutar. Isabela, por sua vez, não guardava rancor. Sua história com Marco e os Rossi era uma página virada, um capítulo crucial que a moldou, mas que não a definia mais. Ela aprendeu que o amor verdadeiro não é apenas um sentimento, mas uma escolha diária de amar e ser amado, de se valorizar e de encontrar a própria melodia. Seu legado não era apenas o de uma artista renomada, mas o de uma mulher que ousou reescrever seu próprio final feliz, transformando a dor em arte e a rejeição em uma canção de liberdade. E assim, Isabela dançou e cantou, iluminando o mundo com o sol que ela, finalmente, carregava em sua própria alma.